Vamos falar sobre a briga entre Congresso Nacional, governo e o STF pela regulamentação das emendas parlamentares, ameaçando agora a votação do orçamento de 2025. É o que disse o relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD. As informações com a Thaisa Medeiros. O relator do orçamento de 2025 afirma que é real o risco de a lei orçamentária não ser votada neste ano. Isso por conta de uma crescente insatisfação no Congresso com o bloqueio das emendas, e tudo depende delas. Sem a definição das novas regras para os repasses, tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto o orçamento perigam ficar de fora da agenda de votações do fim do ano. A última vez em que o orçamento não foi aprovado no ano anterior à execução foi em meio a uma crise política do governo de Dilma Rousseff. Desta vez, o impasse se agrava. Parlamentares estão insatisfeitos com o que consideram ser mais uma intromissão do governo na tentativa de regulamentar as emendas. A insatisfação se dá por conta de um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão e também é vice-líder do governo. Ele também é antigo aliado de Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo congelamento das emendas. Uma nota técnica informal elaborada por consultores legislativos aponta que, na prática, a proposta esvaziaria o poder do Congresso na execução do orçamento. Procurado, o deputado disse que o projeto nasceu de um grupo de trabalho composto por Casa Civil, Advocacia Geral da União, Câmara e Senado em diálogo com o Supremo. Existem hoje 3 projetos de lei tentando regulamentar as emendas dentro das novas diretrizes do STF, mas nenhum deles avançou. Segundo o relator do orçamento, isso atrasa projetos pelo Brasil. Ângelo Coronel afirma que a maior parte dos repasses bloqueados seria destinada a obras em execução e que, por isso, construtoras estão parando os trabalhos por falta de pagamento. Cristiano, essa guerra das emendas, indefinição das emendas, né? Lembrando que teve um acordo anunciado em 20 de agosto, uma reunião no Supremo Tribunal Federal, com Executivo, Legislativo e Judiciário, e até hoje nada. Ela, de certa maneira, está travando Brasília? Tá, Caio, inclusive está também no jogo aí dessa sucessão na Câmara dos Deputados, né? Entrou nesse rol aí de demandas de vários partidos. Esses partidos do centro, do centrão, Caio, viram a importância dessas emendas parlamentares na eleição municipal. Todos esses partidos que controlam aí boa parte desse recurso orçamentário cresceram. Eles não querem perder, obviamente, esse controle orçamentário, esse poder sobre essas emendas, né? Agora, acredito eu, Caio, que uma solução tá próxima, porque já foi divulgada a pauta da próxima semana. Tem um requerimento de urgência para esse projeto do Rubens Pereira Júnior para ser votado. Muito provavelmente, sendo votado, quem escolhe o relator de plenário vai ser Arthur Lira, muito provavelmente vai colocar alguém do grupo dele. E mesmo que haja ali alguns pontos discordantes em relação a esse projeto que foi apresentado, eu acho que ele pode ser alterado a partir dessa relatoria, que, na minha opinião, mais uma vez vai ser decidido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E aí, quando for para o Senado, o senador Ângelo Coronel já tem um projeto lá também, é possível que isso seja ajustado, né, com o texto que vai chegar lá na Câmara, Caio. Ô Daniel, isso de alguma maneira não traduz ali, esse projeto do Rubens Júnior me chama muita atenção, porque o Rubens Júnior é um deputado do PT, e ele próximo é do Maranhão. De Flávio Dino, próximo. Isso, muito próximo ao Flávio Dino. Dá para dizer, eu tenho um cheiro, pelo menos, ali de um projeto feito a duas mãos Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal? Fica essa desconfiança, mas ali o Cristiano foi na mosca. Com a aprovação do requerimento de urgência, Arthur Lira pode designar o relator e aí o projeto de Rubens Júnior ser substancialmente modificado para a votação ali do Congresso, que sentiu, remeto também a uma fala do Cristiano, que sentiu nas eleições municipais agora o peso, a importância do atual sistema das emendas parlamentares e crescendo tanto, de 5 para 50 bilhões de reais por ano na última década, basicamente.
Me refiro a um estudo da Prospectiva Consultoria, que foi muito interessante, apontando o seguinte: eles verificaram os prefeitos que se reelegeram agora em outubro e os que se apresentaram e não se reelegeram. Pois bem, aqueles que se reelegeram em municípios pequenos, de até 50 mil habitantes, por exemplo, tiveram 33% mais recursos em emendas parlamentares do que aqueles que não se reelegeram. Pode ter sido coincidência? Até pode, mas não parece. Ô, Thaís, e o quanto que a equipe econômica conta com essas emendas para fechar o caixa? Conta com as emendas para fechar o caixa. A discussão, inclusive agora desse novo pacote, trata disso, né? Primeiro de colocar todas as emendas debaixo dos limites do arcabouço e depois de distribuí-las entre as despesas obrigatórias para a saúde, especialmente. Então, conta com isso. Agora, tem uma questão fundamental aqui, Caio, que é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a primeira etapa da aprovação do orçamento, está dependendo da aprovação desse PL sobre as emendas. E nunca antes na história desse país a LDO ficou sem ser aprovada até o dia 31 de dezembro, até porque não pode. Hoje eu fui consultar aqui especialistas... Não tem como, não executa, né? Não existe essa possibilidade, nunca aconteceu. Sim. E não existe essa possibilidade. Nós já ficamos sem aprovar a lei orçamentária, que é a segunda etapa e que ela só é aprovada depois que as diretrizes estão determinadas. Então, a urgência, ela precisa contar também com esse fator, porque assim, até o final do ano tem que votar a LDO, porque sem a LDO não executa o orçamento. Com a LDO e sem a PILOA, que é o projeto de lei orçamentário, executa, tem lá uma série de regras e tal, mas vai. Sem LDO, não, e não paga nem emenda. Sim. Cristiano, essa fala do Ângelo Coronel foi para nós, inclusive aqui da CNN, colocando sob risco a não votação da lei orçamentária, diante desse impasse das emendas. Você avalia que é uma fala, de certo modo, para pressionar o processo das emendas, deflagrar e acelerar, né, e ter um acordo logo entre as três cúpulas? Ou, na verdade, se trata de uma chance real de a gente entrar em 2025 sem a lei orçamentária aprovada? Ô, Caio, nesse momento foi mais uma pressão, né, para tentar resolver logo. Os parlamentares querem resolver isso, não querem que esse assunto se estenda por muito tempo. A expectativa deles é de resolver isso até meados de novembro. Então, essa é a pressa do governo, dos parlamentares, né, em relação a esse projeto. Agora, diante desses acontecimentos, dependendo das negociações, a gente não pode desconsiderar o risco, sim, do orçamento vazar para o ano que vem e acabar sendo votado só no próximo ano. Eu acho que ainda é a tendência a ser votado esse ano, mas o risco também não é pequeno de ficar para o ano que vem. Eu calculo aí, Caio, uma chance de ainda 60% do orçamento ser votado esse ano e 40% de ficar para o ano que vem. Ô, Daniel, e de qualquer modo, na semana que vem não temos muita agenda em Brasília, tem uma reunião do parlamento do G20, então o Congresso Nacional, pelo menos na semana que vem, não deve avançar com isso. Você sabe que o pessoal que trabalha no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, a não ser, obviamente, os parlamentares, mas todos os consultores legislativos ali, concursados, o pessoal dos gabinetes, não pode nem entrar no Congresso. Então, imagina se os trabalhos vão avançar, né? Bom, deixa eu só trazer aqui, eu falei com a Hélida Graziani Pinto, que é conhecida de todos, é procuradora do Ministério Público e uma especialista em contas. Ela me disse, Thaís, não tem a menor chance do país ficar sem a LDO, porque é na LDO que tem as regras para a execução provisória do orçamento. Portanto, se realmente empacar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles vão ter que arrumar outra solução. Ô, Thaís, e só para lembrar quem nos assiste que o país consegue entrar o ano sem a lei orçamentária, mas atua com base nos duodécimos, né? Isso, exatamente. Sem a PILOA, mas não sem a LDO, que é a Lei de Diretrizes. Sim. Mas sem a PILOA, sim, nós já passamos por isso recentemente. Pela lei orçamentária. É. Sim.